Bom, estamos falando sobre os ofícios de Cristo. Falamos de 2 e estamos falando do segundo ajuda. E agora nós vamos entrar numa parte. Explicamos semana passada Cristo como sacerdote. E hoje nós vamos entrar numa outra parte mais específica sobre Cristo sacerdote e a obra sacrificial de Cristo. O que vai acontecer? Nós vamos ver versões, alguns textos bíblicos, onde vai mostrar que Cristo oferecia a si mesmo como oferta. É isso que nós vamos ver aqui. Nenhum homem fez isso, nenhuma pessoa pôde fazer isso. O que chegou mais perto foi Abraão e Isaac, quando Abraão ofereceu a Isaac lá em Gênesis. Mas o único que conseguiu oferecer a si mesmo de uma maneira satisfatória foi Jesus. A obra sacerdotal de Cristo é que Cristo aparece nela como sacerdote e como sacrifício. Haja-se isso em perfeita harmonia com a realidade que vemos em Cristo. Então o que a gente está falando? Cristo apareceu como o sacerdote e como a oferenda, como o sacrifício que ele mesmo faz. E ele mostra, ele como mediador, é descrito como o nosso único, verdadeiro, eterno e perfeito sumo sacerdote, constituído por Deus. Vamos ver alguns textos que nós lemos semana passada, nós vamos ler agora aqui. Gabriel, por gentileza, Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 9, 11 a 15, Evangelista Fabiana, capítulo 10, de 11 a 14, Hebreus também. Hebreus 9, de 11 a 15 e Hebreus 10, de 11 a 14. São textos que mostram Jesus como o sacerdote e como a oferta do sacerdote. O sacrifício, a obra sacrificial de Cristo. Pode ler. Hebreus 9, de 11 a 15. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se há aspersão de sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele diz aí que Cristo, ele entrou no santo lugar com o seu próprio sangue. O sumo sacerdote, para entrar no santo lugar, ele pegava o sangue do animal. Cristo pegou o próprio sangue dele e entrou de uma vez por toda no santo lugar. E quando isso aconteceu? Na morte da cruz. Lembram? Lá quando Jesus estava na cruz que morreu, houve um terremoto e o véu que separava o santíssimo lugar do lugar santo rasgou-se de alto a baixo. Naquela hora ali, Jesus estava entrando em definitivo no santo lugar com o próprio sangue dele. Então Jesus é mostrado aqui na carta aos Hebreus como o sacerdote, o sumo sacerdote que sacrificou a si mesmo. Agora Hebreus 10, de 11 a 14. Enquanto isso, Gabriel, procura para a gente Romanos, um pouquinho antes de Hebreus 3, 24 e 25. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então ele diz aí, os sacerdotes diariamente ofereciam sacrifício, constantemente.
Sacrifícios esses que não podiam tirar o pecado. Agora veio um que de uma só vez fez o sacrifício e pronto. Aí, queridos, é daí que a Bíblia nos ensina que tem pessoas fazendo um sacrifício que para Deus não faz diferença. Aí, vamos simplificar, vamos trazer para o nosso dia. Eu estou devendo um dinheiro para alguém, 10 mil reais. Estou devendo. Na hora que eu dei 10 mil reais para a pessoa, qualquer outro dinheiro que for dado para pagar aquela minha dívida, não, ela já está paga. Ninguém precisa mais fazer mais nada. Consegui ser claro? Estou devendo, dei 10 mil reais, está paga a dívida. Ah, mas aí o Fabiano foi lá e deu mais dinheiro. Da dívida não tem problema. Ah, o Gabriel foi lá e deu mais dinheiro. Da dívida não tem problema. A dívida foi paga. É essa a ideia. A dívida, a humanidade era com Deus, que Deus foi ensinando através do sacrifício que alguém viria e pagaria. Ó, o pagamento vai ser dessa forma. Não vai ser isso, sangue de animais, porque eles não são suficientes pelos pecados que eles cometem. Mas vai vir um que vai sacrificar a si mesmo e vai trazer, em definitivo, a solução para o problema. Certo? Romanos 3, 24 e 25 e Efésios, Evangelho Fabiano, gentileza, capítulo 5, versículo 2. Pode ler, Romanos 3, 24 e 25. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Então são justificados gratuitamente. O que Paulo está falando aí? Você não tem que fazer nada para ser justificado. Já foi justificado em Jesus Cristo. Os seus pecados foram justificados, o seu perdão foi alcançado. Vou dar um outro exemplo aqui, bem simples, vem aqui na minha mente agora. Alguém nos convida, vamos no rodízio, vamos no restaurante. Aí pagou, ó, já está pago, tá? Eu preciso chegar lá e dar dinheiro no caixa? Eu vou dar à toa, fazendo uma diferença? Não vai, nenhuma, já está pago. Vamos supor que quem nos chamou foi o dono do restaurante. Eu vou dar dinheiro para quê? Eu dou. Não vai fazer a menor diferença naquilo. É isso que nós temos que entender. O que Jesus fez foi totalmente suficiente. Aí deveria não. Ah, eu pequei, eu vou a pé daqui até na outra cidade para pagar meus pecados. Vai fazer diferença para a minha salvação? Não, Jesus já pagou. É isso que a Bíblia nos ensina, o sacrifício suficiente de Jesus. Ele fez de uma vez por toda, de um modo satisfatório. Agora Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio suave. Então, ele a si mesmo se entregou. A ideia é essa, que Jesus era o sacerdote que sacrificou, o sumo sacerdote que se sacrificou. Aí, agora nós temos um exemplo bíblico interessante. Certa vez, lá no Velho Testamento, o povo de Israel era um povo complicado, como nós somos também, não é só isso, nós também somos. E de tanto eles murmurarem, de tanto eles reclamarem, Deus, numa manifestação de ira pela injustiça que eles faziam com Deus, ele jogou algumas serpentes no meio do povo. E as serpentes eram venenosas, as serpentes picavam e as pessoas morriam. Foi quando Moisés orou pelo povo e Deus falou assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, faz uma serpente de bronze e levanta a serpente. Toda aquela pessoa que for picada pela víbora, pela serpente, e olhar para a serpente de bronze, será curada. Moisés fez, então foi picado, o pessoal olhava e era curado. Qual a ideia? Que aquela serpente simbolizava um dia o que Jesus viria a ser. Como assim, pastor? Aquela serpente de bronze era venenosa? Não, você morre. Simbolizava a fé da pessoa em olhar e ser curado. Aí é aplicado a Jesus. Jesus foi pecador? Não. Jesus teve algum pecado nele? Não. Mas todo aquele que crê em Jesus é salvo das consequências do pecado. Então tudo que a Bíblia faz, queridos, no Velho Testamento está focado na minha salvação e na sua
salvação, para aumentar a minha intimidade com Deus e a sua intimidade com Deus. Então Jesus foi o sacrifício, o sacerdote que ofereceu a si mesmo, certo? Vamos ver mais alguns textos? Gabriel, lê para a gente Marcos 10, 45. Evangelista, lê para a gente 1 de Pedro 3, 18. Marcos 10, 45 e 1 de Pedro 3, 18. Marcos 10, 45 e 1 de Pedro 3, 18. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha, aí vamos abrir um parênteses. Já viram como que os líderes atuais religiosos, no modo geral, inverteram o papel todo de Jesus? Vai num almoço, numa igreja aí, quem é o primeiro a ser servido? Pastor. Como uma pedaço de carne? Pastor. Está certo isso? Que Jesus falou, eu não vim para ser servido não, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus falou, olha, eu vim aqui para ser servo de vocês, eu vim aqui para que através de mim vocês achem salvação. A ideia é essa, para dar a minha vida em resgate a muitos. Por isso que Jesus é chamado também de pastor. Qual é o papel do pastor de ovelha? É arriscar a própria vida pela ovelha. A ovelha está cercada por lobo, ele vai correr desde a ovelha? Ele vai entrar lá no meio, ele vai se ferir, ele vai fazer de tudo e vai resgatar a ovelha. É isso que Jesus está falando em Marcos. E é referido à obra sacerdotal dele. Jesus veio para tomar o nosso lugar, para nos salvar. Agora, 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus veio para quem? Como diz aí? O justo Pelos injustos. é isso. Ele veio para os injustos, ele veio para aqueles que não mereciam. Ele veio para aquelas pessoas que não tinham condições. Vamos dar um exemplo aqui, simples, como que a gente inverte muito. Geralmente, quando a gente faz alguma benfeitoria, a gente faz às vezes para algum conhecido, não é isso? Aniversário, eu dou um presente para a pessoa. Inconsciente ou consciente, eu espero que no meu aniversário a pessoa vai me dar um presente. Jesus está nos ensinando que ele fez algo por alguém que não tinha como retribuir. Não tinha como retribuir. O que eu posso fazer por Jesus para retribuir? Nada. A menor possibilidade. Então ele fez aquela palavra, aquela expressão, um amor desinteressado. Ele sabia que jamais poderíamos retribuir nada a ele. É igual eu chegar aqui para o Gabriel, não, Jesus, não posso. Chegar para ele, no aniversário dele, ou um dia qualquer, um Corolla 0 km 2013. Hoje, eu sei que ele jamais vai poder me retribuir. Isso é fazer coisa boa, não é? Porque se eu der um Corolla 0 km para um empresário, no meu aniversário, o que ele vai fazer? Vai me dar outro. Não, o que Jesus está nos ensinando é que ele veio e fez algo que ninguém podia retribuir. É isso que ele está ensinando. Então, o sacrifício de Cristo é impagável. O que ele espera de nós é que apenas tenhamos fé nele. É isso que ele quer. Só isso que ele quer. Eu quero que você tenha fé em mim. Eu quero que a sua vida a mim. Certo? Agora que nós vamos ver a causa e as necessidades da expiação. Por que foi necessário que Cristo morresse? Porque vamos deixar claro, são duas coisas distintas. Expiação, Cristo morreu para perdoar os pecados, certo? Expiação vicária, quer dizer o quê? Cristo morreu para perdoar os nossos pecados em nosso lugar. Vamos deixar claro isso, ou vamos repetir isso. Se eu morrer, eu vou morrer, né? Aqui, vou me pendurar na cruz,
por causa dos meus pecados. Eu iria morrer, não pagarei pelos meus pecados e muito menos iria para o céu. Então, você morreu por causa do pecado, mas não quitaria o seu problema. Vamos falar da velha historinha. Eu estou devendo 10 mil. Vamos lá para a Fabiana. Vendi geladeira, vendi fogão, vendi cama, vendi armário, deu 10 mil reais. Levei para o maior sacrifício para ela. Paguei a dívida? Não. Amenizou, mas não resolveu. Não pagou a dívida. É essa a ideia. Ainda que cada ser humano fizesse isso, não pagaria a dívida. Por quê? Voltando à história, Deus aceitava um animal defeituoso? Não. Deus aceitava uma ovelha defeituosa? Não. Tudo que eu venho a fazer é defeituoso. Por quê? Está contaminado pelo pecado. É igual eu pegar um dinheiro com alguém, simples. Gabriel, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Vamos lá. Eu comi uma pizza. Gabriel, agora então chegou a pagar. Mas você não chegou a comer a pizza e eu que for pagar? Não é vantagem. É a mesma coisa. Se eu desse a minha vida para Deus, é como se eu estivesse tentando pagar a Deus com o próprio dinheiro dele. Meu filho, eu te dei vida. Não foi eu que te dei saúde. Você ainda pecou a dessa. Você ainda vai me entregar um corpo todo cheio de pecado? Não paga, gente. Então Jesus, a expiação que Jesus morreu pelos pecados e vicário em nosso lugar. Primeira coisa que eu quero falar é a causa motora da expiação. Qual é a causa? O que provocou, o que fez a expiação acontecer? Qual é o motivo real? Algumas pessoas alegam que é o amor compassivo de Cristo. É bonito, né? Nossa, é até meio poético. Mas se você levar por esse lado, não. A expiação foi por causa do amor de Cristo. Concordam comigo que a gente faz Deus vilão? Deus queria te castigar, mas Jesus veio e morreu no seu lugar. Você vai agradecer a quem? O Jesus. Como você vai olhar para Deus? Deus, hein? Se não fosse Jesus, hein, Deus? Não pode ser por aí. Não, outros querem falar que por causa da necessidade do homem, não. A causa por que aconteceu a expiação, a causa motora da expiação é o beneplácito de Deus. Que isso, pastor? Beneplácito? A boa vontade de Deus. Deus olhou a situação do homem, Deus quis salvar e Deus planejou. É o que eu costumo às vezes brincar, muito tempo que eu não brinco assim. Qual é a primeira coisa que você tem que ter para ter um carro zero? Não dinheiro? Não, vontade de ter carro zero. Porque você pode ter dinheiro e comprar uma casa, pode ter dinheiro e comprar uma moto. Primeira coisa você ter um carro zero é ter vontade. Qual é a primeira coisa para você ser salvo? Deus ter vontade de salvar. E ele teve. Então, qual foi a causa da expiação? A boa vontade de Deus. Que foi a vontade de Deus. E a gente vê isso. Lembra daquele episódio de Jesus no Getsemane? O que ele fala? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é a vontade de quem que ele morresse? Deus. Mas tem alguns textos que nós vamos ver aqui que confirmam isso. Evangelista Isaías 53, versículo 10. Gabriel, João 3,16. Depois o evangelista fala em Gálatas 1,4. Depois Gabriel vai em Lucas 12,14. Então, Isaías 53, 10. João 3,16. Lucas 12,14 e Gálatas 1,4. Isaías 3, Isaías 53, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, agradou a Deus moê-lo quando ele fosse trancar a alma para expiar o pecado dos outros. Então, era a vontade de Deus. Aí, queridos, eu até abro um parênteses aí. Tem gente que às vezes não conhece a Bíblia, ou sei lá, se leva pela emoção. Na hora que o povo, Pilatos fala: quem quereis que vos solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Barrabás. E o que eu faço com Jesus chamado Cristo? Crucificam.
naquela hora ali, o povo estava fazendo a vontade de Deus. Que isso, pastor? Era a vontade de Deus. No diálogo, Pilatos vira para Jesus e fala: você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Qual é a resposta de Jesus? Nenhum poder teria se não fosse lhe dado. Porque Jesus queria dizer o seguinte para ele: você tem esse poder porque meu Pai quer que assim aconteça. Então era a vontade de Deus. Agora o texto que nós vamos ler agora, não tem para onde correr. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que levou Jesus a vir à terra? O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, tão forte, que Ele deu o Filho dele. Aí a gente sempre faz essa comparação com o pai normal, de princípios corretos. Ultimamente falar de pai é muito delicado, né? Mas com o pai normal, de princípios corretos, que vai dar o único filho dele para salvar alguém. Impossível. É mais fácil o pai doar os órgãos do pai para o filho do que deixar o filho morrer. Então o amor de Deus para conosco foi um amor sacrificial que deu Jesus Cristo ao mundo. Deu de graça. Onde você dá, você não pode cobrar. Concorda comigo? Falando, o que você faz quando está um presente? Como uma das suas primeiras preocupações? Tirar o preço. Né? Tira o preço, tira o preço. Por quê? É dado. Você não quer que ninguém saiba o preço que você deu. Dependendo do motivo, né? Você não quer que a pessoa saiba o preço. Então, quando você dá, é sinal que aquilo não tem valor. Então, Deus deu Jesus, mostrando que o sacrifício de Jesus não tinha valor para ser retribuído. Agora, Gálatas 1,4 e depois Lucas 2,14. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O qual deu a si mesmo, segundo quem é? A vontade do nosso Pai. Então, o que é a causa da expiação? A vontade de Deus. Foi Deus que quis. Deus que quis salvar a mim e salvar você. Deus não é vilão, Deus é herói. Eu não sei nem como que as pessoas conseguem transformar Deus em vilão. É impossível. Um raciocínio humano. Por que é impossível, pastor? Deus preparou o paraíso, que era o paraíso. Que Deus, concorda comigo que Deus é um ser criterioso, detalhista, perfeito. Então tudo que Deus fazia, ele olhava, falava que ele viu Deus que isso era bom. Então quando Deus chamava uma coisa de bom, porque era bom mesmo. Então ele fez tudo e criou o homem e colocou lá. Então tudo pronto. O homem decidiu não viver conforme Deus queria. E agora o homem quer falar que Deus é vilão? Não tem como Deus ser vilão. A única pessoa que não pode ser vilã é Deus. Te deu todas as condições. Certo? Vamos lá agora, Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens e quem ele crê bem. A quem ele quer bem. Então, glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem Deus quer o mal do homem? Não, a quem ele quer bem. Isso aconteceu o quê? Quando Jesus nasceu. A prova do nascimento de Jesus era isso, que Deus quer bem à humanidade. É uma coisa lógica. Se você me dá uma coisa boa, é porque você quer o meu bem. Não faz sentido você me dar uma coisa boa para o meu mal. Dificilmente acontece isso. Certo? Aí alguns querem dizer também que essa vontade de Deus foi uma vontade arbitrária, que Deus impôs. Não, não foi uma imposição de Deus. A questão não é essa. A questão foi uma boa vontade. Deus quis por amor. Foi uma coisa que nasceu no coração de Deus para que nós pudéssemos desfrutar. Foi o texto que nós lemos de João 3,16. Porque Deus amou. Não foi questão que Deus falou para Jesus: olha, você vai morrer, não tem escolha. E não, meu filho, nós temos que salvar a humanidade. Nós temos que fazer alguma coisa para a humanidade. Vamos nos unir, você vai lá, morre na cruz. Depois de seu voltar, te dou o nome acima de todos os nomes. Certo? Agora nós vamos ver a necessidade da expiação. Por que ela foi necessária?
O que causou essa necessidade? Alguns querem dizer que não havia necessidade. Não havia necessidade, era uma coisa hipotética. Queridos, para pensar um pouquinho. É como algumas religiões apresentam alternativa. Se você estudar as religiões, vocês vão ver que cada religião apresenta um caminho alternativo para ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar por Jesus. É engraçado. Não, vamos para o céu, o caminho é Jesus. Não tem outro. Então cada religião mostra um caminho alternativo. Aí alguns querem falar, a expiação, morrer pelo pecado não era necessário. Queridos, um Deus que criou o homem, um Deus que conhecia o futuro do homem, conhece o futuro do homem, um Deus que ama o homem. Se tivesse outro meio, ele não teria feito isso. O Jesus foi o último caso, não tinha outra solução. Se tivesse outra solução, ele teria. Aí, às vezes eu paro para pensar o seguinte: Deus conheceu de todas as terras. O homem, vamos exagerar, o homem está na terra aí há 20 séculos. Não tem nenhum homem com 20 séculos na terra. Então vamos colocar assim. Estalou o dedo, apareceu uma lâmpada, tive uma ideia, achei o caminho para a salvação. Desde esses anos todos, dando oportunidade, o homem veio agora e acha o caminho para a salvação? Possível. Então, a expiação era necessária, sim. A expiação tinha que ter. E a expiação também era necessário por quê, queridos? Qual era a necessidade da expiação? Porque na expiação, queridos, a gente vê, primeiro, ali o amor e a justiça de Deus. Tem uma historinha que eu já contei, eu não lembro se eu contei esses dias, há muito tempo. Dois amigos cresceram juntos, foram criados juntos, jogavam bola, criança, adolescente. Quando vieram a ser jovens, cada um tomou um caminho. Um foi estudar direito e o outro continuou na rua, gritando, botando bagunçando. Então foi passando, aquele que estudou direito, passou pelos trâmites legais, se tornou juiz. O outro foi aprontando, até que um dia ele foi preso por roubo. Foi preso por roubo, não teve jeito, e chegou o dia da audiência dele. Quando ele entra na sala, ele olha e vê o amigo lá. Meu amigo de infância, jogava bola junto, era vizinho dele, tranquilo, sem problema. Aí jogou, condenou, fiança, tantos mil. Ele olhou para o amigo dele, não tem condição de pagar isso. Ele olhou, pô. Aí o amigo dele saiu como juiz, falou lá para o Henrique, fala, o guarda, leva o condenado ali. Ele levou. O cara ficou lá na porta da sala. Aí quando os dois ficaram sozinhos, o condenado falou, pô, você é meu amigo, cara. Você colocou uma fiança que não tem como eu pagar, você é meu amigo. Ele disse, como juiz, eu te condenei. Como amigo, daquele dinheiro, paga sua fiança. É isso que Deus fez. A expiação é exatamente isso. Como juiz, ele nos condenou. Ó, seus pecados te condenam. Você tem que pagar por eles. Você falou, como? Está aqui, meu filho. Vai lá, morre por ele. É isso. Então, a expiação cai no quê? No amor de Deus e na justiça. A expiação satisfaz os dois. Deus mostra a justiça e a expiação. Porque, queridos, vamos parar para pensar friamente? Vamos ser frios e categóricos. Adão podia ficar impune? Vamos ser honestos. Adão podia ficar impune? Eva podia ficar impune? Satanás podia ficar impune? Não tem como. Porque, queridos, que alegação que Deus teria, que condições ética, moral e justa que Deus teria para cobrar de mim e de você depois? Porque os meus pecados seriam provenientes deles. É tipo, vamos supor, eu fui no banheiro, esqueci a torneira aberta, cai água, vamos supor que a água vem escorrendo, eu abri a torneira. Aí queimou os aparelhos. Eu falo, pô Gabriel, você não tirou a caixa do chão? Pô Gabriel, o que eles vão falar? Quem deixou a torneira aberta? Isso seria, Deus estaria abrindo precedente. Se Deus libera Adão sem nada, Deus abriu precedente. E uma vez o precedente aberto, para você fechar o pedido. Então Deus tinha que ser severo e castigar. Ele tinha que ser severo, não tem jeito. E querido, a gente puxar para a memória, ali na saída do jardim do Éden, começou o primeiro sacrifício inocente. Foi, pastor? Foi, porque Deus teve que cobrir Adão e Eva com pele de animal. Tirou com o animal vivo? Não.
Ali Deus já estava cobrindo as consequências do pecado. Deus teve que matar um animal inocente para cobrir as consequências do pecado de Adão e Eva. Então, queridos, não tinha como Deus não punir Adão e Eva. Tinha que punir. E a punição foi sendo a maldição que eles puxaram sobre eles, por isso que a expiação era necessária. Então nós vamos ver alguns pontos mais firmes aqui da necessidade da expiação. Primeiro motivo, provas da necessidade da expiação. Primeiro, pela retidão e santidade divina. Vamos dar um exemplo aqui bem simples e simplório, mas não vamos entender aqui. Acabei de tomar banho, acabou de tomar banho, está cheiroso, só de sair. Para quem tem cachorro, você gosta do seu cachorro, não gosta? Mas você vai deixar que ele pule em você? Não, você vai correr, vai bater nele. Não é que você não gosta dele, mas não tem como, pelo estado que você está, você se relaciona com o seu cachorro. Está mais no dia de chuva. De chover, vai lá no quintal de barro. Não vai deixar. Você vai até bater nele, vai mandar prender. A ideia da necessidade da expiação é essa. Deus, por ser santo e reto, ele tinha que fazer expiação. Porque senão ele, a santidade dele estaria maculada. Senão a retidão dele estaria errada. A ideia é igual aquela pessoa. Você é honesto. Você procura ser honesto. Aí você está dirigindo irregular, o guarda te parou. Você pode dar suborno para ele? Você é honesto, você não pode. Agora levar o carro. Tinha que correr o risco. Já estou errado de sair com o carro. Você pegou o carro, não tem nada para você. Era isso. Se Deus passa a mão por cima da cabeça de Adão, Deus estava sendo conivente. E a santidade e a retidão de Deus estaria errada. Estaria em xeque. É igual sair, a gente sai, vamos comer o lanche. Aí vamos supor que um de nós bebe cerveja. Se eu sou crente e estou pagando lanche, eu falo para ele, a sua cerveja eu vou pagar. Coca-Cola eu pago, suco eu pago, lanche eu pago, a sua cerveja eu vou pagar. Imagina a coisa cômica, né? É cômico, é triste, mas é cômico. Você sai com um amigo seu, você não cheira, você não fuma maconha, fulano, paga uma maconha para mim e fala, tá, brincadeira. O meu dinheiro, eu vou comprar uma coisa para você está de brincadeira. É a mesma coisa, se Deus não faz nada com Adão, onde estaria a retidão de Deus? Onde estaria a santidade de Deus? Vamos ver alguns textos? Gabriel, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 34, versículo 7. E evangelista Fabiana, Naum, capítulo 1, versículo 3. Êxodo 34, 7 e Naum 1, 3. Êxodo 34, 7 e Naum 1, 3. Pode. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então o que ele está falando aí? Ele perdoa tudo, mas ele não tem o culpado por inocente. Não, você é culpado. Eu posso até te perdoar, mas você errou. Às vezes, queridos, é isso que nós, os seres humanos, não entendemos o que é perdão. O perdão não é falar que a pessoa não errou. É falar, você errou, eu confesso, conscientizo a pessoa do erro dela, mas mesmo assim, eu vou tirar aquela mancha da vida dela e vou conviver com ela. Não quer dizer que ela nunca errou contra mim. Eu estou conscientizando, você precisa de se arrepender e de perdão para mim. Tem gente que fala, pastor, eu perdoei fulano. Eu falo assim, você conversou com ele? Não, você não perdoou. Eu não perdoei, não, está errado. Você fez isso errado. O casal briga, volta às bases sem consertar o erro. O que vai acontecer? Aquele erro vai aparecer de novo, em escala maior. Então, o que Deus está falando aí? Ele não tem por inocente ou culpado, por causa da retidão da santidade dele. Gabriel, procura aí depois Salmos 5, de 4 a 6. Esse texto é muito forte. A gente pode ler Naum 1, 2 e 3. O Senhor é um Deus zeloso, ele toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. 2 e 3? 2 e 3. Qual a ideia aí?
Quem se declara inimigo de Deus? Aqueles que decidem viver no pecado. Porque, queridos, o que a gente tem que entender? O que é pecado aos olhos de Deus? O que é pecado? Para a gente é uma luta para não errar. Para Deus é uma afronta. É uma afronta. É igual você recebe alguém na sua casa, uma visita. Aí você fala para ela, não pode mexer na geladeira, não pode mudar a televisão de canal. Quando você for no banheiro, você tem que secar o banheiro. A visita faz tudo ao contrário. O que ela está fazendo? Está desrespeitando a sua casa. A terra é a casa de quem? Deus. Ele deixou para a gente morar, mas é dele. Então qualquer coisa que eu faça que está fora da lei de Deus, eu estou afrontando e desrespeitando a Deus. Não é isso? É isso. Então Deus olha o pecador que não se arrepende como inimigo. E Deus não tem, Ele não odeia o pecador, Ele odeia os atos de pecado. Pois é uma pessoa, a gente tem essa experiência nas coisas. Nós amamos uma pessoa, não é por causa disso que eu vou, amém, pelo que ela faz? Não, eu te amo, o que você está fazendo não tem errado. Se você for presa, eu posso legalmente tentar arrumar um advogado. Só que você vai ter que pagar pelo serviço, você tem que pagar. Ou cesta básica, ou fiança. O que você está fazendo errado? Eu te amo, você está fazendo errado. É isso que Deus está ensinando. A expiação era necessária porque pela retidão e a santidade de Deus, ele não pode conviver com o pecado. Não tem como. Então quem peca, ela mesma corta a ligação com Deus. Salmo 5, 4 a 6. Tu não és o Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não pararão na tua presença. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. O que diz aí? Deus aborrece, Deus não gosta. Não é da pessoa, é dos atos errados da pessoa. Então a expiação é necessária por quê? Por causa da retidão e santidade de Deus. Outro motivo que a expiação é necessário que alguém morresse para pagar pelos pecados, é pela majestade e a imutabilidade da lei divina. Quer dizer, a lei não muda. O que Deus falou com Adão? Do dia que comeres da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Ele não podia mudar. Ele não podia mudar. Ele falou e tem que acontecer. Uma das vantagens de se relacionar com Deus é essa. Se ele falou, ele cumpre. Não tem acordo. E ele falou o quê? Se pecar, vai morrer. Não tem jeito. Então, se Deus não mata alguém pelo pecado, se Deus não sacrifica alguém pelo pecado, ele mesmo não estava sendo imutável com a lei dele. Ele mesmo estava sendo imutável com a lei dele. Vamos ver alguns textos? Gabriel, lê para a gente Mateus 5,18 e Evangelista Deuteronômio 27 e 26. Mateus 5,18 e Deuteronômio 27 e 26. Mateus 5,18 e Deuteronômio 27 e 26. Pode ler. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus só pode passar o céu e a terra, o mundo só vai acabar quando a lei for cumprida. E a lei quer dizer o quê? O que Deus falou tem que acontecer. E quem cumpriu a lei toda? Jesus. Eu e você não precisamos mais cumprir a lei, porque em Jesus ele satisfez as exigências da lei. Eu me baseio na lei para o meu comportamento. Eu vou me espelhar na lei para o meu comportamento, não para a minha salvação, porque a lei nunca veio para salvar. Não, pastor, nunca veio para salvar. A lei veio mostrar onde eu errava. É isso. Sinal de trânsito. Semáforo, ele veio para quê? Para falar que tem hora que você tem que parar. Se você não parar, vai ter acidente, não é isso? Ele não veio falar se você é bonzinho, não. Ele veio para falar, aqui nesse cruzamento, se você não parar, vai ter problema para você. Se a gente observar todas as leis, elas não, nem as leis humanas, elas não vieram para nos dar solução.
elas vieram para colocar limite. Olha, é aqui para lá é complicado, você não pode não. Certo? Agora, Deuteronômio 27 e 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprir. E todo o povo dirá amém. Então, não cumpriu, é maldito. Porque a lei de Deus é imutável. Então, Adão não cumpriu. Quem Adão era? Maldito. Deus tinha que fazer isso porque a lei de Deus é imutável. O terceiro motivo, porque Deus é verdadeiro. Veracidade de Deus. Deus não mente. Porque se Deus fala, Adão, não coma, senão você vai morrer. Ele não morre, Deus seria o quê? Mentiroso. Ah, pastor, Adão não morreu, não, morreu sim, espiritualmente morreu. Ele rompeu com Deus. E consequentemente, pelo rompimento dele com Deus, a morte foi se aproximando. Cada dia que a gente passa, está mais perto da morte. Adão não tinha isso até antes de pecar. Adão vivia normalmente. Quando ele pecou, ele foi acelerando o processo da morte na vida dele. Vamos ver alguns textos? Evangelista, Números 23, 19 e Gabriel, Romanos 3, 4. Números 23, 19 e Romanos 3, 4. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus não é filho do homem para que minta. Falou e vai fazer. Então, a expiação tinha que acontecer, porque Deus falou lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça dessa semente. Ele tinha que cumprir isso. Agora, Romanos 3,4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem é mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares e vença quando julgares. De maneira nenhuma que Deus seja Deus verdadeiro. Então, se Deus falou que ia acontecer aquilo, tinha que acontecer. A questão de Deus é essa: o que Ele falou, ou para o bem nosso, ou para castigo nosso, vai acontecer. Não tem mediação. Outro motivo que a expiação tinha que acontecer, porque a natureza do pecado com culpa. Queridos, o pecado é uma culpa. Se o pecado fosse apenas uma fraqueza moral, um resíduo de um estado pré-humano, que gradativamente foi sujeitando a natureza superior do homem, não se requeriria expiação. Mas, segundo a Escritura, o pecado é uma coisa muito mais odiosa que aquilo. Negativamente, é a anomia, vida sem lei, e positivamente, transgressão da lei. Por que a expiação aconteceu? O pecado não foi só um deslize, o pecado é uma culpa. Eu já deve ter passado por isso. Já passou por aquele momento que você está se sentindo culpado de algo? É terrível, é horrível. O pecado é isso. O pecado é vida sem lei ou transgressão da lei. Quem vive em pecado está vivendo sem lei. Pode observar. Pode observar aí as atrocidades que acontecem no mundo. Se bobear, o filho quer ficar com a madrasta. Se bobear, acontece, infelizmente, padrastos fazem mal para enteadas. A gente viu aí alguns anos atrás o neto que cerrou a cabeça da avó, porque são vidas sem lei, ou vidas que estão transgredindo a lei. Então, por isso, é necessário expiação, porque a lei, o pecado está ferindo a lei. Vamos ver? Gabriel, Romanos 2, 25 e 27, Evangelista 1 de João 3, 4. Romanos 2, 25 e 27, 1 de João 3, 4. Pode. A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. E se a incircuncisão, que por natureza ou é cumpre a lei, não julgará a ti, que pela letra é circuncisão. És transgressor da lei? O que quer dizer isso aí? O símbolo que alguém era do povo de Deus era a circuncisão. Hoje, para a gente entender, era a operação de fimose. É do povo de Deus,
tinha que fazer operação de fimose, a circuncisão. Mas aí Paulo fala o seguinte: não adianta você ter feito a circuncisão se você não vive conforme a lei. Não adianta também você querer viver na lei, porque você não consegue viver na lei. Porque Paulo quer dizer o quê? Não adianta você andar com o símbolo de um compromisso se você não vive aquele compromisso. Hoje em dia, não adianta eu carregar a Bíblia debaixo do braço se eu não pratico a Bíblia. Não adianta eu ter aliança se eu não trato a minha mulher como esposa. Circuncisão é um símbolo. Paulo queria dizer o seguinte: não adianta você ter um símbolo se você não viver aquele símbolo. É igual, por exemplo, que teve uma época que acontecia muito isso, não sei se vocês lembram. A maioria dos homens estava com a camisa CSN. Tinha muita gente que nem trabalhava lá, mas era status. Né? Colocava uma canetinha colorida e andava na cidade com uniforme. Aí as mulheres falavam, Aí o cara andava com um rádio de carro na mão, eu falei, o rádio de carro. O cara pegava até aquele rádio emprestado, ou capacete emprestado. Nem era aquilo, nem tinha aquilo. Então é isso que Paulo fala. Não adianta você ter símbolos da lei, porque a lei não vai te dar nada. Então quem supre a lei é Jesus. Então a expiação foi acontecida por causa do tamanho da culpa que o pecado trouxe. O pecado veio para massacrar a vida humana. Só a expiação vai resolver. 1 de João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, quebra da lei, iniquidade, isso causou necessário a expiação. A regra de Deus é o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O que é pecar? Quebrou a lei, morre. Quebrou a lei, morre. Por que, pastor, essa severidade? Por que ser tão severo? A lei já era para proteger a pessoa. Se a pessoa quebrasse a lei, ela tinha que pagar por aquilo. Então a expiação veio exatamente para isso. Por quê? O ser humano podia morrer 500 vezes. Não ia adiantar. Não ia pagar os pecados. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Até eu acho que foi o Renato Russo que gravou como música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada seria. A ideia que Paulo fala é essa: o amor é quem faz toda a diferença. Então a expiação é fruto do amor. Então a expiação era necessária porque o pecado era algo odioso aos olhos de Deus. Ponto final. E para terminar, queridos, por que a expiação era necessária? Por que a expiação é importante? Aí a gente vê uma coisa lógica, pela maravilhosa grandeza do sacrifício. Queridos, a expiação era tão importante que Deus deu o próprio filho dele para fazer. Não tem aquela historinha? Quem quer, manda. Quem não quer, manda. Quem quer, vai. Faz. Quem quer, faz. O que Deus viu? Eu quero muito isso, então vou mandar o meu filho. A expiação se torna tão importante pelaquilo que é oferecido. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos fazer um churrasco entre a gente. Vamos fazer um churrasco. Você vai ver a seriedade que eu levo, que você leva, pelaquilo que eu vou trazer no meu churrasco. Não é? Se eu tiver muitas condições, eu chegar aqui com 2 assas, 2 combos de linguiça e um dole quente. Eu não estou levando churrasco a sério. Agora, se eu chego aqui, mando trazer mesa, cadeira, picanha contra filé, Coca-Cola gelada, e mando me trazer maionese, farofa, opa, esse churrasco é importante. Convida, é importante. Outra coisa que determina é o quê? Alguém te chamou para uma solenidade. O que determina a importância que você está dando? A sua vestimento, sua roupa. Se você pegou a melhor que você tinha, então o que Deus mostrou aqui? Que a expiação era tão necessária que ele fez o melhor que ele podia. Qual era o melhor de Deus? Jesus Cristo. O melhor. Se a expiação não fosse importante, o que ele fazia? Pedro, olha lá na cruz, Pedro. João, vai lá, vamos olhar na cruz. Então vamos fazer o seguinte, cara. Raçumano, eu perdoo vocês e pronto. Era necessário. Vamos ver alguns versículos, alguns textos aqui. Gabriel, por gentileza, Lucas 24, 26. Evangelho Fabiana, Gálatas 3, 21. Lucas 24, 26. Gálatas 3, 21.
necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Os discípulos no caminho de Emaú reclamando, os dois, Jesus se aproxima deles, que eles estão tristes. Você não sabe o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Olha que mataram Jesus, aí Jesus fala, era necessário que ele padecesse para que entrasse na sua glória. Então, queridos, a demonstração da importância é aquilo que Deus deu. Quem Deus deu? Jesus Cristo, o único Filho dele. Gabriel, procura para mim, por gentileza, Hebreus 2:10. Agora, Gálatas 3:21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que Paulo fala aí? O que Deus deu para o povo de Israel? Era uma coisa, a lei, a coisa. Deus escreveu, deu na mão de Moisés, era um presente de Deus para o povo. Mas o que Paulo fala? Ela resolvia? Não. Por isso que Deus mandou quem agora? Jesus Cristo. Mandou alguém que iria realmente resolver o problema. Essa é a ideia. Por que a prova que as pessoas eram importantes foi por aquilo que Deus deu na participação, o próprio Filho dele. Eu vou ler depois Hebreus 9, 22, 23. Pode ler Hebreus 2:10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições e autor da salvação deles. Convinha que ele viesse e consagrasse a muitos pela salvação deles. Jesus, tinha que acontecer isso. Por quê? Pelo tamanho do estrago do pecado, o sacrifício de se grande. É essa que é a ideia. É igual um acidente de carro trágico. Como você chega com a pessoa no hospital? Calminha. Estou com um acidente aqui. Não, você já liga para a emergência e chega correndo. Porque pelo tamanho do acidente a solução tem que ser rápida. Pelo tamanho do estrago do pecado, Deus tinha que agir pesadamente. Qual foi o maior peso? Jesus Cristo. Então a expiação era necessária. Prova disso foi o que Deus fez para solucionar. Hebreus 9, 22 e 23. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O que Deus está falando? Não tem purificação, perdão de pecado sem derramamento de sangue. Sangue de quem agora? Jesus. Não adianta agora eu pegar aqui, pegar uma faquinha e falar, passou uma mulher ali, vestido diferente, eu cobicei assim, eu errei, me perdoe. Deus derramar meu sangue. Nem preciso fazer isso. Senhor, eu errei, eu vou pegar agora aqui e vou me chicotear. Senhor, eu errei, eu vou pegar aqui 2 frangos e vou sacrificar o Senhor. Não. O sacrifício feito, eficiente, suficiente foi o de Jesus. É esse sangue que purifica a gente. Lembra a gente aí, Gabriel? É lá, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler Hebreus 8:3 para a gente fazer o fechamento. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 e Hebreus 8:3. Então, queridos, a gente vê o tamanho da importância, da gravidade do pecado pela medida que foi tomada. Como que é a correção de uma criança? Se ela faz uma coisa simples, a correção é de uma forma simples. Se é uma coisa grave que pode causar muito problema, qual é a correção? Pesada. Para que a criança não faça mais aquilo. Senão você vai mostrar para você, não pode fazer mais isso. Bom, então, 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados, de todos os pecados. A importância que é. Agora vai terminar Hebreus 8:3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então todos os sacerdotes ofereceram alguma coisa.
Ele sacrificava pelo povo e oferecia algo por ele. O que Jesus fez? Ofereceu a si mesmo, por todos nós. Certo? Então, aqui nós vemos a necessidade da expiação. Tinha que ter. Por causa dos atributos de Deus, por causa da veracidade de Deus, e era tão grave que o pecado é algo destruidor. Então Jesus não tinha. A solução para o pecado se chama expiação vicária. Quer dizer isso? Alguém morrendo pelo pecado no lugar de alguém. Esse alguém se chama Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Certo? Amém? Glória a Deus.